Depois eu vou enviar para vocês a gravação pelo e-mail, tá? E quem não receber pode me pedir. Então é isso. Se eu me enrolar, aí vocês me ajudam, né? E vamos indo. Então, pessoal, inventário de emissões, né? Então a gente vai falar um panorama técnico, né? Também os escopos e aplicações. Estão conseguindo ver aí minha apresentação? É só ir falando aqui pelo chat, tá? Geóloga, Gorete, bem-vinda. Moçambique, a África bem representada aqui, né? Eu já trabalhei muito também na África, gosto pra caramba. Então, qual é o nosso objetivo da aula? Vão ser os panoramas dos inventários de gases de efeito estufa, os escopos um, 2 e o escopo 3 com foco na cadeia de valor, os inventários da agropecuária e da agrofloresta também, plataformas e ferramentas de cálculo e exceção de perguntas no final. Então, gente, o que são os inventários de gases de efeito estufa, né? São essas ferramentas, a quantificação, né, das emissões que a gente está tendo de gases, utilizando, né, o protocolo, o GHG Protocol, que é a base que a gente usa para isso, que é uma ferramenta que quantifica essas emissões. Sempre bom a gente lembrar que a gente está quantificando gases, né? Então não é aquela conta exatamente super certa, né? Então a gente vai ver que cada vez que a gente fizer o primeiro inventário vai ser praticamente um processo artesanal. Cada setor ele tem coisas específicas que você só vai aprender quando você fizer o primeiro. E mesmo assim, não é que a gente sabe todas as respostas ao mesmo tempo, né? Então tem que ficar sempre ligado que existe um universo, né, de ferramentas que tem por aí que podem ser usadas. A do GHG Protocol, que aqui no Brasil a gente é o GHG Protocol Brasil, o que que ela faz? Ela padroniza os fatores de emissão, uma série de coisas e traz um mundo de informações, né? Como, por exemplo, os fatores de emissão de eletricidade, eles são atualizados mensalmente. Então, é um esforço enorme que está ali já conjugado naquele lugar que apoia, né, com que a gente tenha algo comparável entre anos. Então, todo ano vai estar atualizando esses fatores de emissão. Então, ali na ferramenta do GHG já vai estar tudo isso mais ou menos concentrado. Fora isso, existem inúmeras plataformas que usam como base também o mesmo caminho do GHG Protocol, né? A própria ISO, tudo vai ser com base ali. Claro, para as coisas poderem conversar e a gente poder comparar coisas, né? Então, eu vou interromper aqui um minutinho, né? E vou compartilhar a minha tela toda, porque eu quero que vocês vejam aqui, por exemplo, só um pouquinho, né? Essa aqui não tá aqui, né? Então, gente, eu vou começar mostrando para vocês aqui o GHG Protocol Internacional. Estão vendo aqui essa tela azul? Greenhouse Gas Protocol. Então, o GHG Protocol Internacional, ele começou com essa padronização aqui. Pode escrever aqui no chat, tá? Estão vendo, né? Aqui, nós temos o padrão. Então, o GHG Protocol é um padrão, né, para medir e gerenciar emissões. Então, aqui as empresas que também usam o CDP, que vocês vão ouvir muito no universo de emissões, que é o Carbon Disclosure Protocol. E que também é uma das regulamentações, vários reportes de sustentabilidade, eles vão usar o GHG. Então, aqui no internacional, a gente tem os padrões, as ferramentas, então a gente tem várias calculadoras de emissões que se usa que no GHG Protocolo Internacional a gente tem calculadora para cimento, para vários outros setores específicos, países, né? Então aqui, por exemplo, a gente vem aqui em Tools and Resources,
né? Quais são as calculadoras que a gente tem? A gente tem estudos de ciclo de vida, que é um outro tipo de inventário, né? A gente tem o inventário anual, existem inventários que são só para projetos, né? Então, existem várias metodologias aqui, ó, no GHG Protocolo Internacional, que a gente vai ter o padrão corporativo, a gente vai ter um padrão do escopo 3, GHG Protocolo para cidades, né? Aqui como que são as metas de mitigação, o GHG Protocolo de produto, porque aí é o carbono só do produto, não é um ano de inventário, né? Como é esse corporativo. E o GHG Protocolo de projeto, tá? E a gente tem ainda, por exemplo, o padrão corporativo, e aqui também a gente tem o Land Sector, que é do setor da terra, né, e de remoções. Quando a gente fala sobre agricultura, agrofloresta, a gente vai falar bastante sobre isso aqui também. Então, esse aqui são de remoções, né? E aí, esse aqui é o GHG Protocolo Internacional. E aqui no Brasil, a gente usa esse padrão aqui, que é o da FGV, que é o Programa Brasileiro GHG Protocol. Então, aqui, por exemplo, é um ciclo anual, né, que as empresas entram e ficam membros aqui desse GHG Protocol. E aí, uma vez elas aqui no registro, né, elas vão botar os dados delas anualmente, uma vez que ela é membro, no registro público de emissões. Então, o mercado de inventários ele tem um ciclo, né? Quando a gente vai chegando em maio, até 31 de maio, os participantes, olha, eles têm que estar com todos os inventários inseridos aqui, tá? Então, aqui, quantidade de inventário que tem, né? Olha aqui a quantidade de páginas e tal. Esse aqui é o registro público de emissões. Então, o que que a gente tem aqui? Todas as estatísticas, né? Emissões históricas, inventários por qualificação, quais são os membros do programa, inventários por qualificação, por quê? Porque aqui no GHG Protocol você pode ter um selo ouro, um selo prata ou um selo bronze. Então, o primeiro inventário, geralmente, que você faz, ele é incompleto, então seria um selo bronze. Já um segundo inventário que você já fez mais completo, ou você pode começar mais completo também, você já vai receber um selo prata. Quando você já tem o inventário bem completinho e é auditado por uma terceira parte, você recebe um selo ouro no GHG Protocol, né? Nesse formato de GHG Protocol, a empresa é carbono neutro quando ela dá entrada no escopo 1 e escopo 2. Então, aqui a gente está vendo a quantidade de inventários, né? Selo prata, 11, ou bronze e ouro, mistura de ouro com bronze. Então, a gente vê aqui a quantidade de gente que está já pegando o selo ouro, que é já um inventário mais robusto, né? Mas com maior credibilidade. Mas não importa, no momento que você começar a fazer o seu inventário, sempre vai ser importante, não importa em que ponto que ele esteja, que estágio de maturidade que estão seus dados, né? Pode ser desde o começo, né? Ou pode ir avançando. Só um pouquinho. Então, gente, isso aí é só para mostrar de onde é a fonte, né, que a gente busca as informações. Espero que vocês estejam vendo a apresentação agora. Então, é a principal metodologia internacional e é a base do programa aqui da FGV, e ela estrutura nos escopos 1, 2 e 3. Ah, mas o que é isso de escopo 1, 2 e 3? Escopo 1, que a gente chama, são as emissões diretas, né? Ou aquelas que estão no CNPJ, eu falo, gosto de falar assim, da empresa. Quais são aquelas que estão no CNPJ da empresa? Tudo que está fisicamente na planta de produção ou no escritório, então, e também com o controle operacional, né, daquela instituição. Então, por exemplo, emissões diretas, elas podem ser de combustíveis, né, de frota própria da empresa, dos processos industriais da empresa,
quando na agricultura também das operações mecanizadas, né, pode ser várias categorias dentro de cada escopo. Então, no escopo 1, a gente tem, por exemplo, combustão móvel, que aí vão ser os carros ou os ônibus, ou tudo que seja a frota própria da empresa. É, no Vamos ter, por exemplo, as emissões fugitivas, que são ar-condicionado, gases refrigerantes, extintores de incêndio, tudo isso aqui vai entrar também, são as emissões diretas da empresa. Geralmente, quando você vai fazer o primeiro inventário, você não tem muito esses dados, então, à medida que você vai refinando, você vai melhorando esses dados. Também os processos industriais daquela empresa estão dentro do escopo 1, né? Já o escopo 2, eles são as emissões indiretas por energia adquirida. Então, a gente vai ter dentro do escopo 2 energia elétrica, a energia térmica, pode ser também, a gente vai ter aqui empresas que compram energia renovável, vão estar aqui nesse lugar. A gente vai ter também empresas que autogeram sua própria energia, né? Cada vez mais a gente está tendo essa autogeração, pode ser por queima de biomassa, de várias formas. Também estamos vendo, o crescimento de empresas que produzem sua própria energia e distribuem. Então, a gente vai conhecer aí os certificados I-REC, todos os certificados de energia renovável, e o escopo 3, que são as outras emissões indiretas. Todos os fornecedores que trazem produtos para você montar o seu produto, todos os caminhões que distribuem o seu produto no mercado, e aí, dentro do escopo 3, a gente tem também as emissões casa-trabalho dos funcionários que vão para casa todo dia, viagens a negócios. A gente tem, são 15 categorias. E muitas dessas são também categorias ligadas ao ciclo de vida do produto, que aí é um outro tipo de inventário, não é esse corporativo anual que a gente está falando, né? O inventário do ciclo de produto, ele junta no corporativo anual, ele traz mais uma informação importante, mas é um outro processo por si só. Então, aqui, o escopo 2, energia adquirida. Opa, peraí que eu passei rápido aqui. O escopo 1, então, as emissões diretas, que a gente tem as fontes estacionárias, geradores, caldeiras, as fontes móveis, que são a frota própria, tá? Ou que seja totalmente controlada por esse operador, controle operacional. Também processos industriais e as fugas, emissões fugitivas, por exemplo, refrigeração, ar-condicionado. No escopo 2 já é energia adquirida. Então, é energia comprada, né? Que a gente vai aí correr atrás dos dados de consumo, né, em quilowatt-hora, às vezes a gente vai ter só a conta de luz, e aí a gente vai ter que é, calcular esse consumo, né? Só um pouquinho que eu estou admitindo as pessoas aqui. E a gente vai ter um fator de emissão médio do Brasil mensal, né? O porquê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nossa energia é muito ligada a hidrelétricas e tal, então, dependendo às vezes da variação de chuva, tudo isso vai fazer com que esse fator de emissão seja diferente. Isso aqui é como que a gente vai calcular as emissões, então, por exemplo, a gente vai pegar o consumo, né, por exemplo, no caso aqui de diesel, né, vamos multiplicar pelo fator de emissão, e aí, por exemplo, do gás carbônico, e vamos ter um resultado em CO2. Vamos, vamos multiplicar por outro fator de emissão e vamos ter um resultado, por exemplo, dos biocombustíveis. E aí a gente vai ter o resultado dessa multiplicação em vários gases de efeito estufa. Então, a gente vai ter uma quantidade de emissão de gás carbônico, uma quantidade de metano. E aí o que acontece? Se convencionou que a gente deveria passar tudo para carbono equivalente. Então, por conta disso, a gente vai, depois que fizer esses cálculos, a planilha, né, da FGV, ela vai lá e faz as contas, vai multiplicar pelo Global Warming Potential, o GWP, ou o coeficiente de aquecimento global de cada gás. Cada gás vai ter um coeficiente de aquecimento global diferente. Então, por exemplo, o metano é mais ou menos 28, já é alto pra caramba.
Se você pegar um HFC, um gás desses de hidrofluorcarboneto, ele vai ser 1000 o potencial de aquecimento global. Então, às vezes, você tem uma pequena emissão, mas de um gás que emite muito, tem um potencial super alto, então essa emissão vai ser super importante. O escopo 3, né, que a gente está falando, que são todas aquelas emissões indiretas, na verdade, elas vão ser geralmente mais de 70% do total de emissões de uma organização. É super importante. É obrigatório o relato do escopo 3? Para o GHG Protocol, não. Para os demais, como se chama, relatos de sustentabilidade ou ESG, alguns sim, já vão pedir direto metas também de redução de escopo 3, como SBTI, o próprio CDP vai querer que você se organize. O GHG também incentiva muito que você faça a redução do escopo 3. Por quê? Porque a maior parte das suas emissões vem dali. Por exemplo, o que seria o escopo 3? Vamos dar um exemplo de um evento, né? Um show. Então, o show ele vai arrendar um espaço, né? Geralmente aquele espaço não é dele, então já é um pouco diferente de uma fábrica que está sempre com aquele espaço dela ali, né? Ele vai arrendar o espaço, então as emissões vão ser dele só durante aquele tempo que ele está arrendando aquele espaço ali. E aí tem que ver o que é compartilhado com o espaço, o que não é, né? Mas geralmente o que a gente vai ver de escopo 1 de um show? Os geradores, né? Os geradores que vão gerar muito mais luz, muito mais, né, coisa do que o próprio espaço pode ter. No show, o que a gente vai ter mais de escopo 1? Se tiver uma frota própria que busca os artistas e, né, da produção, que vai buscando e levando, a frota for deles também, esse aí vai ser escopo 1. Caso a produção tenha aviões, helicópteros, né? Por isso ainda não aconteceu para mim, mas pode acontecer, né? Aí o que vai ser o escopo 2 do show? Vai ser a eletricidade daquele local. Se ele usa quase tudo de gerador, às vezes a eletricidade vai ser super baixa. Mas aí, às vezes, é difícil você comprovar quanto você usou dessa eletricidade. Então, o inventário ele é uma mistura de inventário, às vezes, com estimativas. E cada vez que você vai melhorando a sistemática de coleta de dados, essas estimativas vão ficando mais robustas, né? E aí, o que vai ser o escopo 3 do show? Todo mundo que voa de aeronave comercial, então todo o voo dos artistas, todo mundo que vem de frota alugada, de Uber, de não sei o quê, então vai ser todo o transporte ou o transfer, né, dos artistas de van, se não for própria van, né, do aeroporto para o evento, do evento para o hotel. Todo o transporte do público até o local é o escopo 3 também de um show. Então, gente, você imagina que isso aqui é 80% das emissões de um evento. Só o local mesmo, que a gente chama de venue, quase não é nada, né? Ainda temos também, por exemplo, de uma empresa, né? O que vai ser o escopo do 3 da empresa? Além disso, vai ser todas as viagens a negócio das pessoas da empresa, o deslocamento diário dos funcionários casa-trabalho, os gastos de home office, que mais que vai ser de uma empresa de escritório, né, que eu estou falando? Se for uma consultoria, né, toda a viagem, todo o trabalho de campo das pessoas, aí a gente vai ter as emissões dos projetos separados. Então, é uma coisa que a gente vai montando cada vez mais que a gente vai evoluindo, né? Eu tenho que me adiantar, senão eu não paro de falar. Então, gente, as 15 categorias do escopo 3 tem bens adquiridos, transporte, o resíduo, quando é tratado externamente por um terceiro, entra no escopo 3. Se você tem uma planta industrial e você trata o resíduo internamente, é escopo 1. Então ainda tem isso, que eles mudam de escopo. Efluentes que são tratados externamente, né? Dentro da rede municipal, papapá, escopo 3. Se você tem uma estação de tratamento de efluente, esse efluente é escopo 1, é seu. Então, cada categoria ela vai requerer uma abordagem e dados específicos, né? Então, por exemplo, fornecedores, né? Qual é o desafio do escopo 3? Uma coisa é você dar conta das suas contas de luz,
você dá conta de quanto você consumiu de combustível, porque são esses dados que a gente vai usar para os cálculos, né? Os litros de combustível, quilômetros, sua conta de luz, quanto que você recarregou do extintor de incêndio. E já do escopo 3, por exemplo, a gente vai ter que perguntar para cada caminhão que te trouxe material, para cada fornecedor, quanto que ele gerou de emissão, qual foi o caminho dele, né? Então, se você tem um fornecedor anual, quanto foi que esse fornecedor gerou de emissão trabalhando só para você? Ainda tem que separar essa parcela. Não é do negócio inteiro dele, né? É só o percentual que ele trabalhou para você, né? E aí, nesse caso, por exemplo, é bem complicado, é um desafio, né? Eu acabei que hoje em dia eu trabalho numa plataforma que faz esse tipo de trabalho, porque o próprio fornecedor pode dar entrada direto dos dados dele lá. Então a gente dá um treinamento que a gente chama de onboarding, né? Até ele entender a plataforma. E a plataforma sai, por exemplo, a gente está descarbonizando os fornecedores da Engie, a plataforma já sai com o logo da empresa e tal. E só um pouquinho que eu vou. E aí a gente consegue, e eles conseguem falar qual o percentual do trabalho deles, que é, por exemplo, a Engie, né, para eles, porque o fornecedor trabalha para várias pessoas. Então é bem mais complicado a gente conseguir trabalhar com o escopo 3, mas também é muito mais interessante, né? Então, a princípio, a gente faz estimativas, né? E aí a gente vê aquelas que são mais de 40% das emissões, a gente vai refinar essas estimativas, né? É, Então, a gente também tem fatores de emissão diferentes para transporte, por exemplo, de escopo 3, essa questão, né? O que que vai influenciar nas emissões? O peso do caminhão, a carga, né? O tipo de combustível vai influenciar, tudo isso aí vai gerar emissões diferentes. Então, o que que a gente tem de cálculo? A gente tem o GHG Protocol, o WRI e outras plataformas particulares, né? Então, gente, no que a gente ia falar de inventários, né, de agrofloresta e agropecuária, vamos entrar agora, vou falar, né, um pouco diferente, né? Tem essa base toda aí, mas o que que acontece? Numa agrofloresta, numa agropecuária, você vai ter uma parte que vai emitir e tem uma parte que vai o quê? Sequestrar, né? Então, sequestrar gás carbônico. Então, aí a gente, quando faz o inventário de agrofloresta, na verdade, é um balanço que a gente está fazendo. Porque vão ter operações mecanizadas da agropecuária e da agrofloresta menos, né? Da agropecuária, dependendo do tamanho dela, bastante. Da onde que vem também as fontes de emissão da agropecuária? Vamos pensar. Do metano entérico, essa maneira super chique de falar do cocô do gado, né? Então, é dos ruminantes. Então, metano entérico. Então, esse gás do metano, por exemplo, ele tem um potencial de aquecimento global alto. Por isso que aqui né, se fala que a maior parte das emissões aqui do Brasil vem da agropecuária. Porque o que que tem também, não só da agropecuária, o que que é importante? A mudança de uso do solo. Então, se você tem um solo que era uma floresta, por exemplo, e você desmata para agropecuária, a gente está fazendo uma mudança de um carbono de cadeia longa para cadeia curta. Então, aí é uma das coisas que mais emite é mudança no uso do solo. Da mesma forma, se você pegar um solo degradado e você reflorestar, o que que vai acontecer? Você vai ter essa mudança radical também de uso do solo de uma área degradada para uma área que começa a sequestrar. Então, o reflorestamento ele sempre vai trazer carbono positivo para você. Às vezes se fala o negativo ou positivo, mas é um saldo positivo, porque ele sequestra muito mais gás carbônico do que emite, né? Que mais que a gente tem de emissão na agropecuária? Os fertilizantes nitrogenados. Então, tudo que tem nitrogênio, NPK, né, o que é ureia, tudo isso aí emite também bastante, porque o NO2 tem também um alto poder de aquecimento global.
o manejo do solo e dejetos, ele também vai gerar, emissões da fermentação, né, então a gente também vai ter a emissão aí de metano. E as queimadas controladas ou acidentais também vão emitir, né, no universo do campo, né. Agora a agrofloresta, não sei se vocês, têm conhecimento também, que é, hoje em dia, né, uma das principais ferramentas para a gente recuperar solo degradado e trazer ele de volta para reflorestar, porque você vai estar misturando árvore lenhosa, né, árvore de crescimento lento, com frutíferas. Geralmente você vai começar por essas, né, árvores de menor porte, as frutíferas, e elas mesmo vão estar assim, eh, se responsabilizando por trazer de volta, incorporar, né, mais carbono no solo, né, através das partes que vão caindo, né, e vão fermentando e vão se decompondo, elas vão trazendo mais essa questão do carbono no solo, integrando mais, e aí também você permite que as árvores maiores possam crescer, né, a longo prazo, já adubadas de uma maneira verde, né. Também a gente reduz muito as emissões pelo sequestro de carbono, né, que essa agrofloresta vai fazendo, e ela é tão importante para crédito de carbono também e pagamento por serviços ambientais. Eu não sei se na África vocês têm esse tipo de pagamento que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Começando, ainda não é uma coisa muito simples de fazer, mas é muito interessante. Então, como as agroflorestas são áreas pequenas, né, na questão do crédito de carbono, geralmente se junta, né, uma quantidade de agrofloresta para poder gerar uma quantidade boa de créditos. Em geral, na parte de agropecuária, o que que a gente vai usar? Material da Embrapa, né, principalmente. No IPCC, a gente encontra alguns fatores de emissão para algumas coisas que não tem nas ferramentas e nas planilhas oficiais do MAPA e do GHG Protocol. Então, gente, o que que eu quero antes da gente encerrar? Encerrar não, né? Eu quero mostrar para vocês o mais importante, que são as ferramentas que existem, né? Vou mudar aqui. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aqui. Só me confirma aqui no chat rapidinho. Ok. Então, gente, aqui a gente tem aqui Calculator Tool, tá vendo isso aqui? É do GHG Internacional. A ferramenta de cimento da EPA, né, o GHG Protocol Agricultura Brasil, florestas aqui do Brasil, Emission Factors, esse aqui é internacional, Iron and Steel também. Então, cada setor ela tem fatores de emissão específico. Por exemplo, o petróleo, além de você usar uma ferramenta dessas, você ainda vai usar os setores específicos para cada processo industrial. Então, existe o American Petroleum Compendium, né, que você vai encontrar os fatores de emissão para cada válvula ali do processo. É uma loucura. Então, eu vou aqui na nossa clássica, que é a corporativa primeiro, a ferramenta de GHG Protocol aqui do Brasil. Elas demoram um pouco para abrir, mas tenha fé que ela abre, que é um pouco assustadora. Por isso que existem tantas plataformas de cálculos de emissões, porque também, gente, colocar os dados aqui na ferramenta à mão de um ano por isso você vai escolher um ano base sempre, né? Um ano de trabalho 2024, 2025, dá um trabalho do outro mundo, né? Então é mais fácil a gente ter uma plataforma, um sistema desses que já importa, né, os dados para a gente, sem a gente precisar estar colocando um a um. Então, gente, essa aqui é a ferramenta de GHG, que é absolutamente assustadora. Vou mostrar rapidamente como que ela funciona, né? Então, ela tem algumas abas gerais, que é a introdução, resumo, peraí que eu vou aumentar. Os fatores de emissão que ela está usando, quais são os variáveis, aqui como que ela calcula a coisa dos aeroportos,
No escopo 1 aqui, categorias: combustão estacionária, combustão móvel, emissões fugitivas, processos industriais, atividades agrícolas, mudanças no uso do solo, resíduos sólidos e efluentes. Aqui dentro da própria planta, escopo 1, emissão direta no meu CNPJ. Escopo 2, eletricidade por localização, que é do SIM, Sistema Nacional de Eletricidade, perdas por transmissão e distribuição para empresas que geram energia e distribuem, compra de energia térmica, isso aqui fora do Brasil é um dos maiores fatores de emissão em lugares frios, né? Eletricidade, escolha de compra, quando você compra no Mercado Livre, ou energia renovável, perdas por transmissão e distribuição, escolha de compra. Se você gera sua própria energia renovável e ainda distribui, pode ser por queima de biomassa, o que for. Escopo 3, transporte e distribuição upstream, que são os seus fornecedores, e os distribuição do seu produto. Upstream é os fornecedores, o downstream que está aqui no fim é quando você distribui o seu produto. Resíduos sólidos gerados, aí tratado fora do seu escopo, então vai para o aterro, vai ser reciclado, isso aqui a gente tem que entender, né? Efluentes gerados, quando tratados também fora da sua planta, viagens a negócios do ano todo do seu pessoal, emissões casa-trabalho de cada um que vai todo dia para casa e volta. Aí a gente sempre vai vir aqui, vai escolher o ano do inventário, porque o fator de emissão o ano do inventário está aqui na aba da introdução, porque os fatores de emissão eles mudam ano a ano. Então, eles são diferentes para cada ano. Aí, aqui você, na introdução, você vai preencher isso. Aqui a combustão estacionária, né? A móvel. Então, você pode dar entrada também. Aqui tem o transporte rodoviário, ferroviário. Isso aqui é frota própria. Transporte aéreo. As emissões fugitivas, aqui a gente vai falar sobre refrigeração, ar-condicionado, extintores de incêndio. Os processos industriais, então, tudo que você tem de industrial na sua planta, você vai calcular separado daqui. Atividades de agricultura, aqui você já vai entrar o cálculo pronto, tá? Mudança no uso do solo, isso aqui, como falei, super importante. Se você teve culturas, né? Como que você mudou o solo? Resíduos, né? Você vê aqui o que é importante: os aterrados, compostagem, incineração. Isso quando é dentro da própria planta. Se não for dentro da própria planta, onde é? Lá no escopo 3. Estou passando a aba aqui embaixo, ó. Categorias de escopo 3. Aí tenho aqui, ó, resíduo sólido da operação. De novo, aterrados, compostagem, incineração. Porque a reciclagem se considera que essas emissões são lá de quem recicla. Então, tudo que você reciclou você automaticamente está evitando de gerar emissões, que são as emissões evitadas. Então é super legal até calcular para você saber como que essa gestão ambiental que você está implementando está sendo efetiva, né? Então, gente, essa aqui é a primeira calculadora. Então, agora a gente vai dar uma olhada aqui na da agricultura. Elas demoram. Então, essas calculadoras, elas têm um monte de cálculo ali no back-end, né, que a gente chama por trás. E que são atualizados todo ano, né? Então, gente, aqui vocês estão vendo aqui a da agricultura. Ela já vem, né, do WRI, não sei se vocês já ouviram falar, WRI, no caso aqui o WRI Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma calculadora toda especial para a agricultura, porque boa parte das nossas emissões vem da agricultura, mas ela ainda não está tão evoluída quanto aquela corporativa. Então, gente, o que acontece? Calculadoras, elas bugam, sabe? Você ficar colando muito e mudando o negócio. Eu, por exemplo, estou fazendo um cálculo de agricultura que estou na quarta calculadora, quarta vez que eu estou fazendo, porque ele dá uns probleminhas. Então, aqui você vai botar o estado, longitude, aqui, ó, bioma,
qual bioma que você está trabalhando, a data do plantio. Ah, no caso aqui, peraí, vamos voltar lá em cima. Então, a gente tem início, introdução, bababá. Atividades. Aqui são monocultivos: algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho, pecuária. É aqui que calcula. Soja e trigo. Depois a gente vai pegar esse dado aqui e vai jogar lá naquela outra. Compra de energia elétrica também. E o que que vai ser interessante aqui? Que a gente tem emissões que são das fertilizantes aqui, ó, você vai ver adubação sintética, né? Se você tem quanto que você bota por hectare de adubação nitrogenada, depois de calcário, se você tem adubação orgânica, se você tem adubação verde, tudo isso aqui, o que que vai acontecer? Isso aqui vai estar emitindo diferente de uma emissão de um combustível fóssil, que nem né, um transporte, porque você também vai ter uma parte que vai ser emissões biogênicas, mas isso aí hoje não vai dar para a gente explicar assim, porque é bem complicado. Então, aqui também a gente tem o consumo de combustível das operações mecanizadas, porque vai ser um balanço entre, né, emissões nitrogenadas, emissões de metano, emissão das operações mecanizadas, com o que a sua plantio está sequestrando. E aí aqui embaixo você vai ter o resumo, né, desse balanço desse plantio. Então aqui no caso, se a gente escolher, esse aqui a gente está olhando é o da soja. Então vão ter várias perguntinhas que o que mais vai ser aqui importante vai ser, ó, sistema de cultivo, uso anterior da terra, aqui. Cultivo convencional, uma pastagem degradada, uma pastagem melhorada, um plantio direto, floresta nativa. Sistema de cultivo atual: cultivo convencional, integração lavoura-pecuária, plantio direto. Aí a gente vem aqui, bom, aí você vai ter vários tipos de cultivo, monocultivo e a pecuária e pastagem. Aí a pecuária e pastagem tem algumas perguntas aqui também, se tem cupim, formiga, né? Na verdade, como que estava essa pastagem, né? Antes de você de virar pastagem e agora, né? Agora, por exemplo, meu cliente tem integração lavoura-pecuária, então isso aí melhora muito. Aí aqui você vai entrar os dados também de como você trata essa pastagem, se a adubação é sintética, correção e condicionamento de solo, tudo isso aqui. Quando a gente chega aqui no rebanho, você vai escolher que tipo de rebanho, tá? Que claro que vai ser diferente, né? A quantidade de metano, de emissão. Qual é o sexo desse animal, a idade do rebanho, tá? O número de animais, qual é o manejo que você faz desse dejeto? Animal em pastagem, biodigestor, esterqueira, lagoa anaeróbica, queimado como combustível. Esse aqui é o melhor, né? Então, quando você queima isso como combustível, se for no universo fechado, né, que você vai estar queimando essa biomassa, aí já vai contar ponto. A data de entrada e a data de saída desse gado, né, dentro do rebanho. Isso é super importante, porque vai ser o tempo, né, que esse indivíduo vai estar ali gerando emissões, ou seja, fazendo cocô, né? Então, isso aqui que vai ser importante para a gente. Aí o tamanho dele, se ele é grande, se ele é pequeno. Aqui também as operações mecanizadas, inclusive no transporte da produção, e a gente vai ter um fechamento aqui, um balanço, né, de todas essas coisas que acontecem na sua fazenda. A compra de energia elétrica, você vai botar aqui o consumo anual em megawatt-hora. E aí também ela vai entrar nessa conta total. E aí, gente, finalmente, já estamos aqui atingindo o nosso tempo, mas eu vou mostrar a da agrofloresta. Essa aí demora um pouquinho. Bom, enquanto ela está aí, agora que eu vi que eu poderia ter aberto antes, né, gente? É verdade.
mas é só ter uma paciênciazinha que ela vem. Ainda mais quando a gente está compartilhando, né, porque ela realmente é complexa, né, gente. Então olha aqui, eu amo agrofloresta. Então, como que é essa daqui, né, a gente tem alguns sistemas homogêneos que são mais, comerciais, eucalipto, o paricá, o pinus, sistemas heterogêneos, que é um plantio multidiverso, ou um sistema agroflorestal, que aí já entra também a agricultura e floresta, então tem frutíferas, né. As hortaliças, elas não entram nesse cálculo de emissões, por quê? Porque o ciclo de vida delas é muito curto, né, então o que ela sequestra não chega, assim, né, a fazer uma diferença. É claro que um enorme plantio sim, mas o tempo de vida dela não permite que ela sequestre tanto. Então a gente não conta ela nessa conta. E a compra de energia elétrica vai entrar aqui também. Então, gente, a princípio é bem parecido, tá vendo como que é o solo, como que ele foi usado antes, área plantada e tal. E aí você vai fazer a sua composição florestal. Espécies madeireiras de ritmo de crescimento lento, né? Esse aqui a gente está fazendo no sistema agroflorestal. Bom, deixa eu mostrar em primeiro, então, uma mais simples. Eucalipto, por exemplo. Eucalipto gera muito crédito de carbono, mas acaba com a biodiversidade. Então, gente, aqui, ó, queima de biomassa, você vai ter que escrever sobre o seu sistema de cultivo, qual a adubação que você usa, aí aqui, ó, vários anos, porque aqui não é uma coisinha que cresce rápido, não. Adubação nitrogenada sintética e a orgânica, se tem, né? O que não tem, você não coloca, claro. Correção e condicionamento do solo, corte ou desbaste anual, então toda aquela árvore que sair dali, ela deixa de sequestrar, então sua conta muda, seu estoque, e o consumo de combustível nas operações mecanizadas, tá? Aí a gente vai ter também consumo de combustível no transporte da produção. Já esse aqui é um plantio comercial homogêneo. Um plantio multidiverso, você já vai fazer a sua composição florestal. As espécies madeireiras de crescimento lento, crescimento moderado, crescimento rápido ou de interesse comercial. Aí você vai montar, eu, por exemplo, apertei aqui, ó, o IP amarelo, angelim, e aí ele vai montar aqui, ó, a distribuição da composição florestal. No caso, eu só botei angelim e IP amarelo, que estão aqui, né? Aí você vai botar a proporção total de cada planta. Aqui você vai botar a espécie, qual é o eucalipto, por exemplo, aqui. Não, a espécie que a gente está colocando, qual a produtividade que você vai atingir. Aqui se teve queima de biomassa, adubação, as mesmas perguntas, tá? E também a parte mecanizada. Quando a gente entra no sistema agroflorestal, a gente vai ter essas três espécies de floresta, né? Crescimento moderado, lento, rápido ou de interesse comercial. Entra aqui frutíferas, crescimento lento, porte pequeno, crescimento lento, porte médio. Bom, tem todos um monte de frutífera aqui do Brasil, porte grande, porte médio, crescimento assim, crescimento assado, tem tudo aí. Você vai clicar em quais delas você tem, maçã, goiaba, e aí nas que você clicar, ela vai aparecer aqui nessa tabela 2.7 com a composição que você vai botar quantas árvores, né, por hectare. E aí as mesmas informações que a gente já viu antes. Se é plantio direto, né? Plantio direto é bem importante nesse caso, que você não fica removendo o solo, porque aí isso emite mais ainda. Mas é isso, gente. Isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Foi super rápido, né? Então eu vou abrir aqui para as perguntas, né? O que que eu queria falar? Eu separei meu curso em dois tipos, então só para hoje para vocês em especial, né? Então ficou pela metade do preço. Depois, se vocês tiverem interesse, eu vou mandar o link.
dos cursos, né? Então ficou um corporativo e o outro que é só de emissões de agropecuária. Também vou mandar para vocês a aula gravada, né? Enquanto a gente está aí nas perguntas, eu vou botar aqui no chat essas informações do curso. Caso vocês queiram uma demonstração de uma plataforma que automatiza, né, as emissões de uma maneira mais simples que a da FGV, vocês podem entrar ali no link da Descarbonize, que é a empresa que eu presto consultoria, e agendar uma demonstração da ferramenta deles, que é muito, muito bacana. Eu trabalho lá, sou suspeita, mas eu realmente adoro. É super, né, bem mais simples que usar essa ferramenta aqui, né, e tem um custo mensal, mas até que para pequenas e médias empresas e as grandes também, mas é acessível. Então, gente, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se. Aqui, a planilha já ajudaria no cálculo para a geração de crédito? Gente, não, tá? Você pode ter uma ideia, com certeza você vai ter uma ideia dali de qual é o seu balanço e tal. Sempre o inventário ele vai ser o ponto inicial para qualquer coisa. É a primeira fotografia do seu negócio, é da onde você vai partir. Você vai ver se você precisa de mais dado, você vai ver, meu Deus, primeira vez que você olhar, você fala, meu Deus, isso aqui emite tanto, uma coisa super boba que você pode consertar às vezes, né? Em caso de restauração de área degradada com espécie nativa, também entraria nesse cálculo? Sim, também entra. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui, mas para a geração de crédito, você precisa fazer todo o estudo da linha de base, né, dessa área. Se ela tem o histórico de degradado, né? Existem várias coisas para você ver o critério da adicionalidade, né, para a geração de crédito. No curso também a gente fala um pouquinho, vai entender melhor. É, da diferença entre as planilhas da Embrapa com as de GHG Agricultura, olha, elas antes eram a mesma, sabe? Depois, esse ano mudou, eu não entendi muito bem. Antigamente era a Embrapa que a gente usava para GHG Agricultura, então eu acredito que não dá diferença, que era praticamente igual. Para espécie, é claro, olha só, gente, a planilha da agricultura ela está evoluindo muito. Já existe uma exclusiva da pecuária, sabe? Então, e você também pode ter dados do seu próprio negócio que você consegue fazer um cálculo mais preciso, mas para começar, essas ferramentas funcionam super bem. Às vezes a gente usa as três juntas, às vezes a gente usa as três e mais um Excel, às vezes não tem um fator de emissão aqui, aí a gente vai procurar na bibliografia. Então, o inventário ele tem muito essa construção. Para espécies invasoras, a sua remoção ou permanência afeta de que forma o cálculo? Vai depender da espécie, né? Qual espécie que está invadindo. Sempre que você remover uma árvore, você está mudando o estoque que sequestra carbono, né? Então, eu tinha um estoque de 100 árvores sequestrando X de carbono. Ah, eu cortei, eu vendi, por exemplo, 50 eucaliptos para madeira, então a gente tem que dar a baixa nesse estoque, porque elas não estão mais sequestrando. Tchau para elas, então a gente tem que dar baixa nesse estoque. Então, de um ano para o outro, a gente tem que sempre estar calculando qual é o fluxo do estoque que está ali, né? No caso do gado, a mesma coisa. Eu tenho um monte, né? 100 vacas, 100 bois, vamos falar assim. Eu vendi 50 para o abate ou para o que for, ou ele morreu 50, a gente dá baixa no estoque. Estoque de quê? Produção de metano. Né? Então, tem 50% da produção de metano se foi, porque eles morreram, eles saíram. Então, esse estoque vai mudar. Né? Nesse caso, a gente vai diminuir as emissões. Mais alguma pergunta, gente? Tô com vergonha que eu tô super gripada. Mas é isso, né? A Descarbonize é o Antônio Portinho que o pessoal tá falando. Gente, então, botei aqui no chat os links, né, para quem quiser ver aí os cursos do Hotmart, né? Ele tá com metade do preço para vocês aqui. Eu acabei de fazer isso, porque não tá muito fácil para a gente fazer curso, né? Antes era um mês o curso completo e tal.
E o que acontecia? O escopo foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então não dá para eu falar sobre tudo assim um mês. E aí no curso também você vai fazer o seu próprio inventário. Então eu vou gerar os dados, você vai escolher qual setor e você vai fazer o seu próprio inventário. Então tem aulas de WhatsApp também. Então o curso geralmente não são muitos alunos. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, só o pessoal já está indo, né? Tchau, gente, foi um prazer aí. Eu envio para vocês depois o link da gravação, tá? Se vocês quiserem conhecer mais, eu vou até aqui pausar.